Olá pessoal, eu sou o Somatório e eu vou falar sobre post-mortem. Eu queria começar falando que falhas são inevitáveis. Tá? A gente pode passar o tempo que for fazendo o que a gente chama de hardening, né? Tentando uh, evitar o máximo de falhas possível, mas elas vão acontecer, alguma coisa vai sempre escapar, não adianta, não existe sistema perfeito, assim como não existe infraestrutura perfeita. Então, falhas vão acontecer, elas são inevitáveis, tá? A gente tem que entender isso, a gente tem que aceitar essa ideia de que elas vão acontecer, mas principalmente a gente tem que abraçar essa ideia, porque elas não são de todo ruim, tá? Por mais que não seja uma coisa feliz, um momento que a gente está feliz, não seja uma coisa boa, né, necessariamente, mas ela também não é uma coisa necessariamente ruim, porque falhas também são uma ótima fonte de aprendizado. A gente pode pegar e estudar esses incidentes, o que aconteceu, qual é as falhas que causaram, quais foram os fatores contribuidores para causar esse problema, e enfim, tudo ele, a gente pode estudar ele e trazer melhorias para o nosso futuro, não para que não aconteça o mesmo problema toda vez. E se a gente não estudar esses incidentes, a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai assumir que as coisas a partir de agora não vão mais dar problema e não, a gente não vai cometer os mesmos erros e eles vão acontecer de novo. Então é melhor a gente aproveitar eles e estudar eles e tornar isso remediar de fato, né, tratar esse problema e causar mecanismos que consigam resolver esses tipos de problemas ou problemas similares. Enfim, né, o que podia acontecer também, enfim, tudo isso faz parte. E uma boa forma de fazer esse tipo de estudo é usando post-mortem, que é o assunto aqui. E o que é um post-mortem, tá? Ele é, como diz a palavra, né, post-mortem traduzindo, seria autópsia. E é realmente a autópsia de um incidente. A gente vai dissecar ele de fato, vai estudar tudo o que aconteceu, ponto a ponto, vai criar uma linha de tempo, de preferência, do que aconteceu lá desde até, de preferência, um pouco antes do incidente começar, até depois de ter sido resolvido, o que foi feito, tá? E então a gente vai descrever lá essa linha do tempo, a gente vai colocar qual foi o impacto que esse incidente causou, tá? E esse impacto pode ser várias coisas, né? Pode ser perda de cliente, perda financeira, sei lá, ficamos mal falados pela internet, enfim. Qual foi o impacto que isso gerou? E se não teve impacto, coloca não teve impacto devido a tal coisa, né? A gente vai colocar lá o que deu de certo, o que deu errado durante esse processo, o que a gente deu sorte. Esse é muito importante a gente colocar o que a gente deu sorte para que a gente não dependa da sorte na próxima vez, tá? E a gente vai colocar lá também o que foi feito para, como eu falei lá na linha do tempo, né? Depois vai ser descrito o que foi feito para resolver ou mitigar ele e o que deve ser feito para que prevenir que ele ocorra novamente. Ou, de repente, não é possível prevenir, mas a gente consegue fazer alguma forma de o nosso sistema de, sei lá, de monitoramento disparar uma ação que resolve esse problema sem depender de ação humana. Então vai se resolver muito rápido e vai ser quase imperceptível, se for perceptível. Entendeu? Isso é uma coisa que é muito legal e é muito importante a gente fazer. Entenderam por que é importante isso? E ele tem, para fazer um post-mortem, tem algumas boas práticas, tá? Uma delas é a gente não sair apontando o dedo ou não apontar culpados. E entendam, gente, isso é uma coisa da natureza humana. A gente automaticamente vai tentar procurar culpados para as coisas, tá? Então a gente tem que estar ciente de que a gente vai fazer isso e lidar com para que não ocorra pesadamente isso. Tipo, eu noto que eu tô falando que a culpa foi de tal coisa. Não, peraí, mas a culpa tá. Se chegou até ali, como chegou até ali? Passou por um monte de gente para chegar ali. Ou várias pessoas fizeram aquilo ali junto, enfim. Não vai ser uma pessoa que causou esse problema, entendeu? Se ela conseguiu chegar no ponto de causar esse problema, ela, a gente deu esse poder para ela dela fazer isso, tá? Isso é uma coisa que é importante você ter em mente. Outra coisa é entender que o que foi feito não foi feito com más intenções, né? A pessoa estava tentando fazer as coisas funcionarem, estava tentando fazer com que, né, fazer o que ela acreditava naquele momento ser o melhor a ser feito, e ela também
fazia sentido para ela estar fazendo aquilo. A gente não pode assumir que, ah, não, as pessoas só têm de parar de fazer besteira, ou as pessoas têm que parar de ser burras, que é um pensamento terrível nessa hora, tá? Não, mas a gente tem de assumir que fazia sentido e qualquer pessoa podia ter feito isso. E a intenção da pessoa era boa, era correta, para ela fazia sentido fazer aquilo, era aquilo que ela tinha que ser feito, e ela fez, né, tentando fazer o melhor dela, tá? E isso é chamado de blameless, né? Mas outra coisa que é importante é a gente recompensar quem faz a coisa certa. O que, que eu quero dizer com isso? Não é simplesmente, ah, vamos recompensar quem resolveu. Tá, beleza. Se resolveu, a gente recompensa ela. Ou as pessoas vão resolver, né? Assim como não é só uma pessoa que causa um problema, não é só uma pessoa que resolve um problema. A gente recompensar também aquela pessoa que fala assim, ó, oh, por que a nossa equipe não tem essa característica de ficar apontando o dedo? As pessoas se sentem empoderadas, né? Palavra da moda, em falar as coisas, elas não sentem medo de falar, elas não acham que vai ter perseguição para elas por elas terem dito, ó, oh, eu fiz tal coisa e isso pode ter causado esse problema. Então, quando a pessoa faz isso, na verdade, ela está fazendo uma coisa certa, ela está falando, ela está ajudando a se encontrar a solução para esse problema. Então, a gente recompensa elas. E tem N formas de recompensar, né? Uma muito importante é dar parabéns para a pessoa porque ela fez a coisa certa. Mas as formas de recompensa é uma coisa que a equipe que acaba decidindo, tá? Não precisa ser também, né? Inclusive dizem que eu ouço muito que não é bom tu dar uma recompensa que seja um prêmio, por exemplo, né? Porque a pessoa vai começar a fazer as coisas olhando para o prêmio, não, né, para ela fazer a coisa certa. Isso pode causar problemas eventualmente, assim como cria expectativa das pessoas, né? Uma hora tu dá um prêmio para uma pessoa e daí na próxima vez tu não tem condições de dar esse prêmio, não tem como conseguir fazer isso, não tem jeito. Aí a pessoa vai ficar chateada porque, né, enfim. Outra coisa que é muito importante aqui é não deixar o post-mortem sem revisão, tá? Depois vai ter um guia lá, ele vai falar tudo, mas porque entenda, eu tô falando sobre esse assunto para causar interesse para vocês. Eu não tô dando uma aula de post-mortem, nada assim. Eu não vou ensinar vocês para basicamente como fazer um post-mortem. Eu vou falar sobre ele e o que é importante fazer nele, tá? Vamos deixar isso claro a partir desse momento. Tá? É muito importante a gente, depois de ter feito post-mortem, que vai ser, sei lá, digamos que teve um incidente num dia, até no máximo 5 dias esse post-mortem está escrito, e quem vai participar desse post-mortem é todo mundo que tem envolvimento com o incidente, tem interesse nesse incidente, tá? Elas vão conversar, vão falar sobre o que foi feito e tudo mais, né? Vai ser toda essa troca, e depois todas essas pessoas, né? E principalmente é muito importante trazer para a hora da revisão pessoas que têm interesse no sentido de assim, essas pessoas vão tratar com o cliente, né, com os nossos clientes sobre isso, porque é importante elas saberem o que elas vão passar adiante sobre o que aconteceu. Elas têm de saber esse tipo de coisa. Então, é fazer essa revisão. O que é essa revisão? Já está feito o post-mortem. A gente vai ler o que foi descrito por todas as pessoas que estavam envolvidas nele, né? Qual foi a linha do tempo, o que foi feito, qual foi o impacto, no que a gente fez certo, o que a gente fez de errado, o que a gente deu sorte, quais são as ações que a gente tem de tomar a partir de agora, quais ações têm de ser feitas. Tipo, e com isso eu quero dizer ações mesmo. Vão ser abertas chamadas dessas coisas, elas estão bem descritas sobre o que deve ser feito dessas ações, tá? Ela tem de fazer tal coisa, tararara. Eu vou falar disso daqui a pouco. Uh, mas vai estar já meio, vai estar escrito o que vai ser feito, vai ser, todo mundo vai se juntar, vai conversar. E vai ter alguns critérios que eu vou falar depois, mas vai ser revisto esses dados e vai ver. Esse post-mortem tá ok, é isso que a gente quer passar adiante, é isso que a gente quer deixar para o futuro de conhecimento desse incidente, né? Vou ter alguns critérios que vão ser passados, né? Tá ok, não, faltou isso, aí adiciona aquele isso, e assim vai indo. Esse que é esse momento, não é para agora a gente vai escrever o post-mortem, não, agora a gente vai revisar o que já foi escrito, tá? E outra coisa que é extremamente importante é compartilhar com toda a empresa, tá? Porque o que isso faz? Quem vai ter, geralmente tem o um conhecimento sobre um incidente depois desse incidente passar, sei lá, as pessoas que estavam envolvidas nesse incidente, que é um grupinho pequeno, né? Aí
talvez, com muita sorte, vai ter as pessoas que conhecem, ou a equipe, né? Vai aumentar um pouquinho aqui, vai ter esse tantinho aqui, mas vai ficar por isso. Isso é um conhecimento local. O que a gente quer é trazer um conhecimento global. Toda empresa conhecer esse incidente, saber o que aconteceu, porque pode ter uma outra equipe que trabalha com outra coisa, que começa a ter um incidente parecido e eles vão saber o que tratar. Ó, oh, lá foi feito isso. Então a gente já pode adicionar, ou nem aconteceu aí no incidente, ó, oh, mas isso pode acontecer nesse produto aqui também. Então já vamos lidar, ver se as coisas que eles escreveram, ou né, as que essas pessoas escreveram aqui, para a gente aplicar essas coisas no nosso também. E assim vai. Assim a gente cria um conhecimento global, é uma coisa que a empresa como um todo vai ganhar com isso, não só aquele pouquinho de pessoas que estavam envolvidas naquilo ali. E se possível, tá? E geralmente é possível, é compartilhar com os clientes também. E aqui eu não estou querendo dizer compartilhar tudo, todos os dados que estão ali minuciosamente, porque vai ter dados que, né, geralmente vai ter alguns dados que são sensíveis, vai ter, sei lá, digamos, o endereço de um servidor, ou o nome do servidor que seja, ou coisas do tipo, que não é bom se tornar público, mesmo que seja o público, não seja um público de fato, seja o público só os clientes e os parceiros da empresa, né? Mas ainda assim são dados sensíveis que né, sei lá, a gente não quer repassar esse tipo de dado porque não convém passar, ou o nome de uma tecnologia que é usada que não quer passar adiante essa tecnologia, porque, sei lá, é, é a base do nosso negócio, é usar essa tecnologia, então se a gente falar que a gente usa ela, sei lá, por algum motivo né, a gente vai perder o nosso negócio para os outros clientes, sei lá. Enfim, tem dados que o negócio considera sensível e ele não quer repassar e que vai estar lá no post-mortem para a empresa, porque a empresa conhece isso, é importante saber disso, mas os clientes em si não precisam saber desse tipo de dado. Então, faz nem que seja um post-mortem reduzido ou uma mensagem para os clientes falando, né, define o que vai ser dito, enfim, e passa adiante. Tem vários post-mortems públicos que vocês podem procurar. Tem do GitLab, tem da Google, tem da AWS, eles fazem postmortems públicos. E pode ter certeza, eles têm um postmortem interno que é muito maior, que tem muito mais dados. É a mesma ideia aqui. Tá? E a ideia aqui com os clientes é o que? É tu criar essa relação de confiança melhorada, tu mostrar que tu é transparente com os teus clientes sobre o que está acontecendo. Tu vai criar uma ligação de parceria com eles muito mais forte, porque eles vão saber, ó, apesar das coisas, quando acontece alguma coisa, eles me falam, eles não tentam esconder de mim. E isso é muito importante, isso traz valor para o teu negócio de fazer esse tipo de coisa. Então é bom fazer isso, tá? E outra coisa que é importante é pedir feedback na efetividade dos post-mortems. O que quer dizer isso? Não é simplesmente, ah, não, ou, e aí, serviu para alguma coisa esse post-mortem? Tá? Ou então, pior ainda, ficar esperando que alguém leia o post-mortem e venha te contar se foi útil. Não, a gente vai lá ativamente perguntar, e nesse caso eu digo assim, ó, passar para conversar com pessoas que não estiveram envolvidas no incidente, que leram o post-mortem, né? Ou pedir para a pessoa, oh, pode ler lá para mim e me falar se tá bem descrito o que aconteceu, consegue entender o que aconteceu nesse incidente, o que foi feito, como é que a gente tem que tratar isso e tudo mais. Isso é importante, porque assim a pessoa vai te passar e tu vai melhorar o teu próximo post-mortem. Então, é um ciclo de melhoria contínua também na escrita do post-mortem, não só no ciclo de melhoria contínua da aplicação ou do serviço, enfim. Tá? A gente sempre manter esse ciclo de melhoria contínua é muito importante. Outra coisa que aí não é uma boa prática, mas é um pensamento meu, tá? E na verdade tem muita gente que concorda, então vamos dizer que é um pensamento que se tem quase que em comum na indústria. Tem muita gente que acha que existe uma causa raiz, algumas pessoas dizem que não, eu sou do grupo que diz que não existe. Uma causa raiz, tá, vamos lá, existe causa raiz, mas o que é uma raiz, tá? Quando a gente fala raiz, a gente não está falando de uma coisa única. Olha ver o desenho aqui da árvore aqui do lado, tá? Aqui do lado a gente tem um desenho de uma árvore e ali tá ali, ó. Pode ver que a raiz dela não é uma coisa única, não tem o tronco e daí tem um meio que como se fosse um tronco abaixo da terra. Não, a gente tem uma rama gigantesca de pequenas raizinhas
que são o que sustenta essa árvore. E ela, inclusive, nesse caso ali, geralmente é nas árvores, a raiz é tão grande ou maior do que a árvore para sustentar ela. E aí também pode ver se a gente fala qual foi a causa raiz da árvore morrendo. Então, foram um monte de raízes que morreram para, né, vários desses raminhos, um monte deles para causar a morte dessa árvore ou a degradação dessa árvore, entendeu? É a mesma ideia, tá? Então, acaba que, por exemplo, a ideia de usar os 5 porquês da Toyota, que é bem famoso como método de tratamento de problemas, não funciona muito bem. Até porque se a gente pegar duas pessoas diferentes, separar elas e falar para elas aplicar os 5 porquês, que se vocês não conhecem, é basicamente assim, tinha eu não sei que nível que ele era na Toyota, tá? Mas ele era da família Toyota, e ele dizia que com 5 porquês tu descobria a causa raiz de um problema. O que ele acreditava? Que, por exemplo, sei lá, deu um problema, o carro parou de funcionar. Por que o carro parou de funcionar? Porque o motor pifou. Por que o motor pifou? Porque o pistão tal do motor estava com problema. Por que esse pistão estava com problema? E assim, ele acreditava que quando chegasse no quinto item, ele encontraria a solução do problema. Só que se tu aplicar, já foi mostrado isso, que se tu aplicar, duas pessoas diferentes aplicarem essa metodologia, é quase certo que elas vão chegar em respostas diferentes. Então, essa causa raiz não é de fato uma causa raiz. Aí tem pessoas que falam que tem que aumentar o número de porquês, mas não adianta. Vai ter são várias coisas, tá? Nossos sistemas são muito complexos, eles são montados, como eu disse antes, a gente faz muito hardening para eles não falharem. Então, não vai ser uma coisinha que vai acontecer que vai causar, ou uma coisa gigante que vai causar o problema de tudo. Não, vai ser várias coisas que acabaram afetando que causaram isso. Porque mesmo que aquela coisa seja uma coisa que chegou lá, até ela chegar lá, ela passou por um monte de etapas que poderiam ter sido tratadas, enfim. Então sempre são várias coisas que acabam causando o problema, tá? E esse é o meu pensamento, né, pessoal? Quem discordar de mim, converse comigo, por favor. Seria ótimo conversar sobre isso. É um assunto muito bom. Mas é importante também, tá? A gente ter alguns critérios já definidos para antes desses incidentes acontecerem, para saber o que vai disparar um post-mortem. Porque o problema é o seguinte, a gente pode falar assim, não, é fácil resolver isso aí. Todo incidente a gente faz um post-mortem. Tá, mas aí o que a gente vai causar é um burnout na equipe. Porque se todo problema causar um post-mortem, é quase certo que eventualmente as pessoas vão cansar de fazer isso. As pessoas não vão ler isso porque vai ser milhares e milhares, ou enfim, vai ser vários post-mortem o tempo todo tendo um texto sobre alguma coisinha, qualquer coisinha pequena que acontecer. As pessoas vão começar a ignorar, igual aquelas montes de alerta, quando tu cria alerta demais para um sistema, as pessoas começam a ignorar o sistema de alertas e daí passa problemas despercebidos. É a mesma ideia, tá? Então, define o que é importante, quais tipos de incidente têm de ser estudados antes deles acontecerem, já digamos assim, tá? Quais são os critérios que definem? Porque assim as pessoas sabem, ó, isso aqui vai disparar, então tem que começar, é uma boa começar a guardar informações em relação a esse incidente. A hora que eu fiz tal coisa. Claro, ela pode me dizer, é sempre importante guardar essas coisas. É, mas quando a pessoa sabe que ela precisa fazer, é melhor. Então, é bom ter definido. E aqui tem algumas dicas de alguns critérios, tá? Quem vai definir os critérios são vocês. Quem sou eu para dizer que vocês têm de usar esses critérios aqui, tá? Mas alguns que são importantes, né? Por exemplo, se tiver uma queda do sistema ou degradação muito grande, depois de um certo ponto de degradação, a gente considera que tem de parar, tem de fazer o post-mortem para estudar esse incidente. Ou então, sei lá, se alguém teve de manualmente fazer algum incidente, alguma intervenção, foi nada resolvido automaticamente. Quando automaticamente resolve, a gente não precisa fazer, por exemplo. Então, quando alguém tem de interagir manualmente, passa a ter de fazer um post-mortem. Enfim, né? Ou então, o que é muito importante considerar, eu acredito pelo menos, é falha de monitoramento, que é exatamente aquele caso lá que eu falei, um monte de alerta e ninguém está cuidando. A gente ficou sabendo desse incidente porque alguém tentou acessar o sistema ou alguma coisa e daí notou, ou pior ainda, um cliente tentou acessar e nos avisou que está com problema. Então, isso é uma boa forma da gente saber que o nosso monitoramento também tem que ser adicionado nessa revisão
porque o nosso monitoramento falhou de alguma forma, ou nem que seja ele nos avisou e a gente ignorou ele. Tá? Então a gente tem que tratar de forma que a gente não ignore, mas ele não é simplesmente falar, não ignorem os alertas, estão ignorando por algum motivo. Não é simplesmente, não, eu cansei de olhar o monitoramento, então, não, a pessoa cansou porque, sei lá, tem alerta demais e alertas desnecessários, então a gente tem de revisar esses alertas. E assim vai, tá, pessoal? Vocês vão definir esses critérios, depois a gente vai ter guias ali, tudo, documentações, então, para vocês lerem, chegarem às conclusões de vocês sobre o que é importante. Não sou eu não sou a fonte da verdade, eu acho que vocês têm de né, tem de poder, pelo menos, discordar de mim, tá? E, enfim, não é simplesmente acreditar cegamente no que o somatório diz, tá? Então, algumas considerações de ferramentas, tá? Isso é o Google que a Google que diz lá no livro deles. É o único lugar que eu achei alguma coisa em relação a quais ferramentas considerar, pelo que eu me lembro das leituras que eu fiz até agora, tá? Mas eles dizem que é importante ter colaboração em tempo real, que é para mais de uma pessoa poder colaborar na escrita desse documento, né? Tem que ter um sistema aberto para fazer comentários e anotações, que é exatamente para as pessoas poderem também fazer comentários e né, interagir em cima do documento, sem ser necessariamente escrevendo propriamente o documento, fazer algum comentário, eu acho que isso aqui podia, enfim. E eles dizem também que é importante notificações por e-mail, mas pode ser qualquer tipo de notificação, tá, pessoal? É importante ter notificações de que mudanças foram feitas e coisas assim para as outras pessoas ficarem sabendo e poderem olhar, tá? O que isso significa? Basicamente, qualquer sistema que vocês tenham de base de conhecimento compartilhada na empresa de vocês pode ser usado, tá? Tem inclusive lugares, e por isso eu quero incluir o Google, tá? A Google, que eles usam basicamente eles têm templates, né? Isso é um ponto que era bom ter adicionado aqui, eu não adicionei, ó, que ter suporte a templating. Mas vamos lá, eu tô falando aqui. É importante ter templating, tá? Porque daí não precisa escrever todo o documento do zero. Vai pegar, pega o template e só vai preenchendo as coisas que precisa ali, vai adicionando os dados. Facilita. E o que eles fazem é isso, eles têm um documento lá no Google Docs, nesse caso, né? Tem empresas que usam, sei lá, qualquer software que tenha de escrita, não estou querendo falar muito de produtos, como eu estou falando da Google, eu falei Google Docs. Uh, eles têm lá um documento onde eles acessam esse template, criam um documento em cima desse template e vão preenchendo os dados lá. E é isso que eles fazem, funciona. então como é que a gente vai dizer que não funciona fazer esse tipo de coisa? Pegar lá o teu um editor de texto, baixa o template, gera em cima dele e digita em cima dele. Funciona. Tá? Uh, alguns critérios de revisão, como eu tinha dito, tá? Os dados do incidente, as coisas principais, tá? Elas foram coletadas todos eles, tá? A gente acha que o que foi coletado é o suficiente para entender esse incidente, tá? Uh, essas avaliações do impacto tá completo, a gente colocou todo o impacto que a gente acredita que esse incidente gerou, né? Uh, lá, em vez de causa raiz, né? Os fatores contribuidores, tá? Foram identificados o suficiente, a gente acha que a gente encontrou todos os fatores contribuidores ou o suficiente para conseguir detectar que vai acontecer um incidente desse tipo de novo, porque esses fatores estão começando a acontecer, por exemplo, tá? É isso que eu quero dizer com essas frases assim, tá? O plano de ação que a gente fez tá certo, ele é apropriado para resolver esse problema, tá? E mais do que isso, a prioridade tá certa. Por que é importante focar nessa parte da prioridade, tá? Porque não adianta de nada a gente escrever um plano de ação e definir, e daí a gente vai lá e define errado a prioridade dessas ações e elas ficam eternamente no backlog, e eu já fiz isso, tá? É terrível isso. Assim como tá bem descrito esse plano de ação, tá? As tarefas, porque senão as pessoas vão olhar, elas não vão entender o que está acontecendo, elas vão ou fechar ou vão ignorar, ou enfim, tá? Porque elas não estão entendendo qual as coisas que têm de ser feitas, então descreve bem. E a gente compartilhou esses dados com os resultados desse post-mortem com as pessoas que têm interesse realmente, todo mundo que tinha interesse nesse assunto, principalmente pessoas de negócio que vai tratar com o cliente, recebeu essa informação, sabem o que deve ser dito e tudo mais, isso é um critério muito importante. Tá? Eu queria basicamente encerrar aqui
falando, né, que essa frase que está lá no livro do guia, o livro de SRE da Google, tá? Em que o nosso objetivo quando a gente escreve um post-mortem é compartilhar ele para a maior audiência possível, para que ela possa ser beneficiado do conhecimento ou lições aprendidas. O que isso significa, como eu já falei lá antes, tornar um conhecimento local um conhecimento global, tá? Basicamente isso, beleza? Então, eu gosto muito dessa frase, eu acho que deixa bem claro o que a gente tem que estar querendo fazer quando a gente escreve um post-mortem. A nossa ideia é essa, fazer o máximo de pessoas aprenderem com aquilo, não ficar só pra gente. E aqui estão algumas referências, tá, que eu usei para fazer, as referências que eu uso tanto para quanto foi tanto para fazer essa apresentação, quanto quando eu vou fazer post-mortem, quando eu vou lidar com as etapas de preparar um post-mortem, né? Tem o primeiro ali é um vídeo da Google, que onde está uma antiga SRE deles, que é a Liz Fong Jones, e um DevOps Engineer deles, que é o Seth Vargo, onde eles conversam sobre a preparação do post-mortem, tá? É muito bom, faz parte de uma série também excelente, tá? Eu indico bastante que vocês assistam. Tem o capítulo sobre a cultura de post-mortem da Google, dentro do livro de SRE deles, tá? E o guia de post-mortems da PagerDuty. Para mim, esse até o momento é o melhor guia que eu já encontrei sobre post-mortems. Tá? Então eu indico bastante para vocês lerem ele. Eles falam de tudo, desde por que fazer, como revisar, tudo mais. Eles falam muito mais do que eu falei aqui, é muito bom. Tá? Se eu conseguir convencer vocês de que isso é uma boa prática, esse é um bom guia para vocês saberem como fazer, enfim. Tá? Por fim, quem sou eu, né? Eu tô aqui falando já faz, sei lá, quase meia hora, mas quem é ele, né? Quem esse cara pensa que é pra estar aqui querendo me ensinar sobre isso aí? Bem, eu sou entusiasta de DevOps, tá? Eu sou organizador e com isso eu quero dizer que eu faço parte da organização, não que eu sou o principal organizador do evento, tá? De Porto Alegre, São Paulo, dos DevOps Days, Porto Alegre, São Paulo e Salvador. Eu também ajudo, tá? E com a ajuda dar dicas, sugestões. Quando eu vejo que alguma coisa vai dar problema, eu já aviso de antemão para organizadores de outros DevOps Days que tem pelo Brasil, tá? E por fazer isso, de né, organizar, de ajudar tanta gente, eu fui convidado para participar da organização global do DevOps Days, que é chamado de Core Team, que é formado por pessoas que fazem exatamente isso, organizam DevOps Days locais seus e, além de fazer isso, ajudam outros DevOps Days a acontecer, né? E a gente ajuda muito, inclusive, a novos DevOps Days surgirem. Então, se vocês estão vendo esse vídeo e estão pensando, eu gostei desse assunto, eu queria um evento que tivesse assuntos desse tipo, conversa comigo, tá? Me procura pelas redes sociais. É basicamente procurar por somatório em qualquer lugar. É quase certo que vai me encontrar. Se não encontrar eu, procura pelo Gomex, tá? Para falar sobre organizar um DevOps Days na sua cidade. É muito legal, a gente apoia muito isso e não é uma coisa que tem de acontecer só em grandes cidades. A gente acha muito pelo contrário, que tem que acontecer em lugares afastados, em cidades pequenas. Isso é muito importante, tá? Eu também organizo o Meetup de DevOps barra SRE de Porto Alegre. Eu sou Docker Community Leader aqui no chapter do Rio Grande do Sul. Eu tenho um blog no somatório.org e no momento eu trabalho na Compasso UOL. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal.